Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar uma breve meditação. Nessa manhã nós estamos estudando, pontuando, comentando de maneira simples e tentando ser o mais objetivo possível a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 3. Nesse dia vamos ler o verso 10. Façamos a leitura. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Paulo vem tratando sobre esse segredo revelado. Ele falou versículos atrás. E o segredo revelado era essa união entre gentios e judeus em Cristo Jesus, pela graça. Paulo fala que ele era o menor, o menos digno de anunciar esse evangelho da salvação, essa boa notícia. Fala das riquezas que estão disponíveis para os cristãos em Cristo Jesus. Nós falamos isso no nosso último encontro. E agora ele fala desse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto. E o plano era mostrar. O plano de Deus era tornar evidente essa graça revelada em Cristo Jesus. E Paulo usa os governantes e as autoridades nos domínios celestiais. Ele já já citou esses governantes, essas autoridades nos domínios celestiais no capítulo 2. E aqui fica evidente, obviamente, provavelmente Paulo tenha em mente o mesmo teor que o levou a escrever Colossenses. A igreja, o momento em que a igreja estava sendo permeada por heresias, por uma má compreensão da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Então, Paulo pode muito bem ter escrito também essa porção, tendo essas questões em mente, e torna evidente aqui a soberania de Cristo, a supremacia da obra de Cristo, mostrando que Cristo é superior, é maior, e que a obra de Cristo na cruz é sem igual, é sem precedentes, vamos dizer assim. Então, para mostrar a esses governantes essa união, essa nova sociedade, ou seja, a igreja, Paulo diz que ela revela essa multiforme graça de Deus, ou essa multiforma de sabedoria divina. A igreja, ela manifesta, ou pelo menos deveria, manifesta essa graça de Deus, essa beleza do Senhor, e ele nos diz que Deus usa isso para mostrar a toda autoridade, a todo reino, a principados e potestade, que a obra de Cristo na cruz, a igreja, a qual ele comprou e resgatou com seu sangue, com seu sacrifício, ela evidencia essa graça bendita do Senhor. Então ele diz, esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, irmãos, como Paulo e como nós encontramos em todos os escritos bíblicos a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo,
tudo em Cristo, tudo para Ele, tudo para a glória dEle. Ele é tudo em todos. Ele é o Senhor, o glorioso. Então observe que a obra da cruz é central, ela é primordial, ela é essencial. Por isso entendermos o que ocorreu na cruz, por isso cada vez que crescemos na compreensão do que houve naquela cruz, de como esse sacrifício de Cristo nos impacta, é importantíssimo. Isso afeta a nossa adoração, isso afeta a nossa comunhão, isso afeta a nossa vida na igreja. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Quando nós entendemos que em Cristo fomos resgatados, que a igreja revela a multiforme graça de Cristo, a sabedoria de Deus, irmãos, nós vamos ver a igreja de uma forma diferente. Vamos ver que é um privilégio estarmos inseridos nesse corpo. Inseridos nesse corpo. Isso nos leva a pensarmos na nossa vida prática, por exemplo, na reunião pública da igreja, onde nós, como temos considerado essa reunião pública? Você já parou para pensar nisso? Como que nós consideramos a reunião pública da igreja, o culto que realizamos publicamente, juntamente com outros irmãos deste corpo? Às vezes nós temos menosprezado isso. Às vezes nós encontramos tempos para inúmeras coisas, menos para a igreja, menos para estar com os irmãos, menos para desfrutarmos dessa bênção que é podermos adorar ao Senhor juntamente com outros irmãos. Paulo prossegue dizendo: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Está falando de Hebreus, né? Parece que ele está repetindo Hebreus, que podemos entrar com ousadias ante o trono da graça para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Mas olha o privilégio, meu querido. Olha o privilégio por meio da fé em Cristo. É sempre por meio de Cristo. Nós podemos com ousadia e confiança, né? Ousadia não é um sentimento petulante de chegarmos na intenção de que podemos entrar e mandar fazer o que quiser. Não. Observe o privilégio de que nós agora podemos, com um coração contrito, estar diante de Deus, com um coração quebrantado, diante do Senhor. Agora nosso caminho foi aberto, que é Cristo. Agora nós fomos inseridos à presença de Deus e com confiança, com fé, com dependência, temos acesso a essa presença de Deus. Temos acesso à presença do Senhor. Paulo diz assim: tendo tudo isso em vista, ou portanto, tendo tudo isso em vista, peço-lhe que não desanimem por causa de minhas provações. Paulo diz: tenham tudo isso em vista, tenham tudo em vista o que Deus fez por vocês em Cristo. Olha, vocês têm riquezas insondáveis em Cristo. Vocês foram reconciliados, vocês foram aceitos, vocês foram perdoados, vocês foram justificados, vocês foram inseridos na família de Deus, vocês têm acesso à presença de Deus, vocês podem adentrar a presença do Senhor, a multiforme graça de Deus alcançou vocês, vocês são a família de Deus, o povo de Deus. Tendo tudo isso em vista, não desanimem. Não desanimem, porque eu estou preso. Não desanimem. Paulo diz: eu estou preso, como se dissesse, mas a palavra de Deus não está. Eu estou preso, mas o Senhor reina. Eu estou preso, mas estou com o Senhor. Não desanimem, não desanimem. Meus irmãos, e quantas coisas tão banais, tão pequenas, nos levam ao desânimo? Quantas coisas tão simples às vezes nos levam a desanimar, a nos abater, a nos deixar parados, perplexos. Meus queridos, olhemos para o Senhor, olhemos para a obra de Cristo, olhemos para que Ele
nos encante mais uma vez, nos toque mais uma vez, para que possamos perceber o quão Ele é glorioso, o quanto Ele é vitorioso. Paulo encerra dizendo: é por vocês que eu sofro, a honra é de vocês. Paulo está dizendo: é por vocês que eu me desgasto, é por vocês que eu sofro, é pela obra de Deus, é pelo reino de Deus, é pela igreja de Deus. Não desanimem, não desanimem. Que Deus nos ajude a não desanimarmos, que Deus nos ajude a cada dia mais termos um vislumbre da obra de Cristo na cruz, da graça que nos foi revelada em Cristo Jesus, e que possamos prosseguir firmes no Senhor. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.